Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje falar um pouquinho do capítulo 5 do livro do Ross, tá? Aula 11, capítulo 5, que é uma aula gravada, certo? A gente vai falar do valor do dinheiro, né? O capítulo 5 é um capítulo que fala de matemática financeira, né? Fala de valor presente, valor futuro, né? E é basicamente uma revisão da cadeira de matemática financeira. Então, gravando essa aula, vocês deem uma revisada, façam uma leitura do livro, né, do Ross que vocês têm, vocês com certeza vão entender esse capítulo, né? Então, no item 5.1 ele fala, né, sobre valor futuro e capitalização composta, né? Regime de capitalização composto, né? Que o valor futuro, né, na verdade, aqui a gente chama matemática financeira de montante, né? E é um valor que, a partir de um determinado principal e aplicando-se uma determinada taxa de juros durante um período, vai se chegar, né? Ou seja, o valor futuro é o valor em dinheiro de um investimento, né? Após algum tempo, né? Então, aqui tem um exemplo. Suponhamos que você invista R$ 100 ou US$ 100 em uma conta de poupança que pague juros de 10% ao ano. Quanto terá em um ano? Então, tu tem aí o principal, né? Que é R$ 100. Tu tem a taxa de juros, que é 10%, e tu tem o período, né? Que é um ano. Aplicando aí a fórmula de juro composto, você vai chegar no final desse período a R$ 110, né? Então, temos todas as informações referentes a um cálculo de valor futuro. Aqui, né, em geral, se você investir por um período uma taxa de juros R, né, que a gente chamava de I, de interest, né, seu investimento aumenta para 1 mais R por real investido, né? Nosso exemplo é 10%, de forma que seu investimento aumentará 1,1 real por real investido, ou seja, se tu dividir 110, que é o montante, por 100, que é o principal, vai dar igual a 1,1, ou seja, para cada R$ 1 que tu investiu no início do ano, no final daquele mesmo ano, tu vai ter R$ 1,10, tá? Então, tu começou investindo 100 e vai terminar com 110. Aqui uma tabela, né, que ajuda a explicar o cálculo do valor futuro, né? Tem o montante inicial, que eu prefiro não ser chamado de montante inicial, a gente usa como principal, né? Então, aplicando-se duas formas de capitalização, né? A juros simples, né? Onde tu sempre vai calcular referente à data inicial, ao período inicial, aos R$ 100, ou a juro composto, né? Que é o chamado juros sobre juros. Então, por exemplo, ali olhando o ano 1, tu tem uma taxa de juros de 10%, conforme está no enunciado ali em cima, o valor da taxa de juros, né, o percentual da taxa de juros de 10%, a juros simples 10, né, total de juros ganho, montante 110. Depois continuamos, né, 110, que seria o montante inicial, o juro simples sempre vai dar 10, tá? Já o juro composto é diferente. O juro composto é a soma ali da terceira e da quarta coluna. Tá? Então, o juro simples, se tu somar o ano 1, 2, 3, 4 e 5, vai dar igual a total a 50. Se tu somar o juro composto, tu vai ter que somar o juro sobre juro, que é a terceira coluna, tá? Que vai dar R$ 11,05, tá? E mais o juro simples, tá? Ou seja, mais a capitalização sobre o capital inicial. Então, tu vai ter o total de juros de R$ 61,05, conforme está na quarta coluna. Tá? Então, repetindo, se calcularmos sobre juros simples, né, o total ganho nesses 5 anos de juros será R$ 5. Então, e a pessoa teria um principal de 100, um montante inicial de 100, ou um principal de 100, e no final R$ 150. Se a capitalização for composta, esses mesmos R$ 100 são o principal, o montante inicial, porém, né, como o regime de capitalização é juros sobre juros,
no final de 5 anos, a pessoa teria, além de R$100, mais R$61,05, né? Totalizando um montante final de R$161,05. Essa é a diferença entre o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. Lembrando, né, que o regime de capitalização composto, ele é o usual, ele é o praxe, né? Dificilmente um contrato vai prever um empréstimo a juros simples, né? O sistema financeiro, a não ser que seja um contrato específico, né, trabalha com regime de capitalização composto. Aqui esse mesmo resultado, ó, na forma de gráfico, né? Período embaixo ali no eixo X, 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? E o valor futuro, né? No verde mais escuro, tu tem o montante inicial, ou principal, como o professor chama, né? E depois tu tem a diferença entre o juro simples e o juro composto, né? Aquela areazinha ali que está em cinza, mais escuro, né, é o ganho pelo regime de capitalização composto, né? Enquanto no juro simples tu vai sempre somando 10, 110, 120, 130, vai aumentando no verde mais claro. No juro composto, né, tu vai aumentando no verde mais claro, mais aquela área em cinza, né? De tal forma que no final do 5º ano vai ter R$150 se tu tiver feito uma aplicação a juros simples e R$161,05 se tu tiver feito uma capitalização a juro composto. O mesmo gráfico, a mesma coisa, tá? Só que de outra forma. Novamente, nós temos no eixo X os anos e no eixo Y o valor futuro, tá? E o que se vê ali nesse caso aqui, né? Aqui já é capitalização composta, né? À medida em que tu aplica uma taxa de juros mais alta, a inclinação da curva é maior. Então, para um juro de 0%, ou seja, sem juros, o valor inicial vai ser igual ao valor final, né? Para um juro igual a 5%, o valor final vai ser o valor futuro vai ser um pouquinho maior que o valor o valor presente, né? À medida que tu aumenta os juros, 10, 15, 20, ó, por exemplo, a 15%, né, o valor presente é R$1, e o valor futuro é próximo de 4, após 10 anos, né? A 20%, a taxa de juros, o valor presente é R$1, e o valor futuro é próximo de R$6, tá? Então, a ideia é essa, né? Quanto maior a taxa de juros, maior a inclinação, maior a diferença entre o valor presente e o valor futuro, tá? Nesse caso, repetindo, nós temos um período de 10 anos, um valor presente, um principal, um valor inicial, um montante inicial de R$1 ou $1, né? E aplicado a diferentes taxas de juros, o que leva a diferentes valores futuros. Aqui, né, um exemplo, né, a empresa Beco S.A., no momento, paga dividendos de R$5 por ação. Você acredita que os dividendos aumentarão 4% a cada ano? Qual será o valor dos dividendos em 8 anos? Aqui o aumento dos dividendos foi determinado pela administração. Novamente, né, aplicamos uma forma de juro composto, né? Então, o dividendos, o 5 por ação, seria o capital inicial, o valor principal, o valor do principal, né, o valor presente. 4% ao ano seria a taxa, né? 0,04. O período é 8 anos, né? Então, aplicando aquela forma tradicional do juro composto, vai chegar ao valor futuro, né, de R$6,84 por ação. Aqui o valor presente, né, a gente pensa no valor futuro, mas pode pensar o contrário, né? Também na relação inversa, tu tem valor futuro e chega um valor presente, né? Desconto, chamado desconto, né? Por exemplo, quando discutimos valor futuro, estamos pensando em perguntas como: qual será o valor de um investimento de R$2.000 se ele render uma taxa de 6,5% ao ano nos próximos 6 anos? A resposta a essa pergunta é aquilo que chamamos de valor futuro, né, de R$2.000 investidos a 6,5% por 6 anos. Né?
verifique que a resposta é aproximadamente 2.908. Ou seja, vou aplicar novamente a fórmula. Tem valor presente, 2.000, tem uma taxa de juros de 0,065 ao ano, tem um período, 6 anos. Vai aplicar a fórmula de juro composto para achar o montante ou o valor futuro, pode usar inclusive HP12C, e vai chegar a esse valor aí, 2.918. Existe outra pergunta, né, que surge com frequência maior ainda na administração financeira, que está obviamente relacionada ao valor futuro. Suponha que precise ter 10 mil em 10 anos e possa ganhar 6,5 sobre o dinheiro. Quanto tem de investir hoje para atingir esse objetivo? Você pode verificar que a resposta é 5.327,26. Bom, o que ele está perguntando aqui? Aqui é o contrário, é muito simples, pessoal. Aqui tu tem o montante, o valor futuro, o valor final, 10 mil, tu tem o período, 10 anos, e tu tem a taxa de juros que vai ser remunerado o teu capital, 6,5. A pergunta é, quanto que tu vai ter que botar hoje para chegar a esse valor de 10 mil daqui a 10 anos a uma taxa de 2,5? Ou seja, qual é o valor que tu vai ter que depositar na poupança, qual é o principal, qual é o montante inicial? Aplicando novamente aquela fórmula de juro composto, só que nesse caso agora isolando o principal, né? Tu vai chegar a essa resposta, né? 5.327,26. O que é esse 5.327,26? É o principal, é o valor inicial, é o valor que tu vai ter que depositar na caderneta de poupança no banco para, após 10 anos, retirar 10 mil reais a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. Aqui um exemplo, né? Suponha que você precise de 400 para comprar livros no próximo ano, né? Você pode ganhar 7% sobre o seu dinheiro. Quanto tem que investir? Então, vamos supor que daqui a um ano você queira comprar 400 reais de livro, né? Você sabe que o banco está te pagando 7% ao ano, né? Bom, e aí? Quanto que tu tem que depositar hoje para daqui a um ano a 7% de juros ao ano também, retirar do banco, da tua caderneta, da tua aplicação, 400. Novamente, tu vai achar o valor presente, né? Aqui ele faz um cálculo, né, de valor presente vezes 1,07, ou seja, ele está tentando isolar aí o valor presente. Nós temos essa fórmula, se lembram que eu apliquei, que eu coloquei em aula, que era igual a S igual ao principal 1 mais I na N, né? S é um montante, P é principal, o valor presente, 1 mais taxa de juros, I, né, elevado na N. Só que tu vai isolar agora, tu não quer achar o S, tu quer achar o principal, então tu vai, nessa equação, tu vai isolar o principal. De tal forma que, isolando o principal, o valor presente fica R$ 373,83. Assim, R$ 373,83 é o valor presente, né? É o valor que tu vai ter que depositar agora para daqui a um ano ter R$ 400 para comprar os livros. Isso significa que esse montante investido por ano, a 7% ao ano, resultará em um valor futuro, daqui a um ano, de R$ 400. O mesmo que vai fazer agora para vários períodos, né? Então, suponha que precise ter R$ 1.000 em 2 anos, né? Se puder ganhar 7%, quanto precisa investir? Mesma coisa, ou seja, tu tem o montante, o valor futuro de 1.000, tu tem uma taxa de juros de 7%, e tu tem um período, que é 2 anos. Novamente, o que tu quer achar? Tu quer achar o valor presente, tu quer achar o valor de hoje, o valor que tu tem que investir hoje. Aplicando a fórmula geral lá dos juros compostos, isolando o valor principal ou o valor presente ou principal, tu vai chegar a esse cálculo aqui que o livro apresenta, né? E que vocês podem ver tranquilamente naquele material que estudaram em matemática financeira. Vocês vão chegar ao valor presente, ou simplesmente aplicando direto na HP12C, né? Vocês vão chegar a esse valor de R$ 873,44. Então, o que é esses 873,44? Né? É o montante inicial, é o principal, é o valor presente
que você deve investir para atingir o seu objetivo. Qual é o teu objetivo? Após 2 anos, ter R$ 1.000 sendo remunerado a uma taxa de 7% ao ano. Aqui uma tabela, né? Fatores de juros de valores presentes, né? O que se percebe? Quanto maior a taxa de juros, né, mais rapidamente teu dinheiro cresce, né, mais rapidamente teu dinheiro cresce, de tal forma que o valor inicial, vamos supor que tu queira chegar a R$ 10.000, tá? Quanto maior essa taxa de juros, 5, 10, 15, 20%, tá? Menor é o principal, né? Porque o dinheiro vai se multiplicar mais rapidamente. Quanto menor a taxa de juros, mais próximo vai estar o valor presente do valor futuro, o principal do montante, o montante inicial do montante final. Então, a taxa de juros mais alta vai, de certa forma, possibilitar que tu faça hoje um investimento menor e passado 1, 2, 3, 4 até 5 anos, o teu ganho final, o teu resultado final seja maior, ou seja, a distância entre valor futuro e valor principal seja maior, tá? É isso que está mostrando essa tabela. E lá embaixo, ó, tu vai ver a formulazinha. Essa fórmula aí de valor presente nada mais é do que aquilo que o professor fala, né? O isolar o principal em relação à fórmula geral, que é S igual a P, 1 mais I na N. Que propaganda enganosa, às vezes as empresas anunciam, né? Vem experimentar nosso produto, se vier daremos $100 só por ter vindo. Se ler a letra pequena, descobrirá que as empresas lhe darão um certificado de poupança que pagará $100 em mais ou menos 25 anos. Por que as empresas fazem isso, né? Porque está jogando esse valor, na verdade, lá na frente. Tá? Considerando uma taxa de juros muito alta, por exemplo, 10% ao ano, e descontando, porque esses R$ 100 só vai receber em 25 anos, descontando esse período de 25 anos, ou seja, os R$ 100 é o valor futuro. O N, né, que seria o período, é 25. A taxa de juros é de 10% ao ano. Se nós calculássemos o principal, se a empresa te pagasse hoje, considerando essas informações, tá, ela pagaria, na verdade, menos de 9 centavos, 0,923 centavos. Por quê? Porque o dinheiro tu só vai receber daqui a 25 anos. O período é muito longo, né? E a taxa de juros é alta, 10%. Então, o valor futuro é R$ 100. A taxa de juros de 10% e o período 25. Se tu quiser calcular o valor presente, que é o montante inicial, que é o principal, na verdade a empresa está desembolsando apenas 9 centavos e 23 centavos. 0,0923 centavos, né? Ou seja, quase nada. E parece que tu está ganhando uma grana boa, né? Então, na verdade, tu está indo lá, buscando um produto, te fidelizando, a empresa está te atraindo por um valor insignificante, né? Para que tu... E a ideia de que vou ganhar 100, eles vão me dar um certificado de poupança de R$ 100 ou $100, né? Então, isso quer dizer que um real daqui a 25 anos, um dólar daqui a 25 anos, vale pouco mais do que 9 centavos, assumindo uma taxa de desconto, que é a taxa de juros, né? Quando a taxa vai para frente, é taxa de juros, né? Vai do período inicial para o período final, é taxa de juros. Quando a taxa vai para trás, ou seja, do período final para o período inicial, a gente chama essa mesma taxa de taxa de desconto, né? Então, dado isso, uma promoção com essa pagaria de fato aproximadamente. Desculpe, aqui é percentual ali, né? 0,0923 vezes 100. Ou seja, na verdade, a empresa não estaria pagando 9 centavos, a empresa estaria pagando R$ 9,23 para que tu fosse lá, experimentasse o produto dela, tivesse um período, um curso de oportunidade de dar atenção para a empresa e para o seu produto, né?
ao invés daqueles R$ 100 que é propagado, que é defendido na propaganda. Então, é uma propaganda enganosa? Depende, né? Se tu tiver conhecimento financeiro, tiver a compreensão do que de fato a empresa está te propondo, está te ofertando, não é uma propaganda enganosa. Agora, para o leigo, né, para aquele que não conhece matemática financeira, acha realmente que vai ganhar R$ 100. Não vai, né? Porque isso aí é valor futuro. R$ 9,23 é valor presente, né? E como é que a gente chega a esses 9,23? Novamente, ó, nós vamos aplicar a fórmula geral, né, do juro composto, vamos isolar o P, tá? Vamos isolar o principal e vamos chegar a um valor que vai ser R$ 9,23, ao valor de hoje. Aqui o mesmo cálculo, só que o inverso, ó, é a mesma coisa em relação a esse aqui que a gente viu. Só que aqui sobe, ó, porque isso aqui é valor futuro. O que a gente vê? Quanto maior a taxa de juros, aqui no valor futuro, maior a diferença entre o principal, entre o valor inicial e o valor final, entre o montante inicial e o montante final. Aqui, ao contrário, né? Desce em vez de subir. Mas a ideia é a mesma. Agora, em vez de ser taxa de juros, a gente chama taxa de desconto. Quanto maior é a taxa de desconto, ó, vai 0, 5, 10, 15, 20. Quanto maior é a taxa de desconto, maior é a diferença entre o valor futuro e o valor inicial, o valor presente, ou seja, o quanto tu vai ter que depositar para chegar àquele valor. Então, se tu tem uma taxa de juros de 0%, o valor futuro vai ser igual ao valor presente. À medida em que tu aumenta essa taxa de juros, ou taxa de desconto, nesse caso, que fica mais correto, né? Quanto maior o valor... quando tu aplica uma taxa de desconto de 5%, o valor futuro ele não é muito diferente do valor presente, do principal. À medida que tu aumenta essa taxa de desconto, a diferença fica maior. Ou seja, vamos supor que tu queira comprar um carro, tá? E a taxa de desconto é 20%, a última curva ali. Eu quero comprar um carro e daqui eu acertei com um vendedor, daqui a 3 anos ele vai me vender por 50 mil, a esse preço, independente do que aconteça. E aí tu vai lá na poupança, aplica na poupança. Quanto maior a taxa de juros da poupança, menor o dinheiro que tu tem que aplicar hoje para comprar o carro daqui a 3 anos, né, a 50 mil reais. Quanto menor a taxa de juros, né, maior é o valor que tu vai ter que depositar, maior é o principal que tu vai ter que depositar para adquirir esse carro daqui a 3 anos a 50 mil reais. É essa relação que aparece nesse gráfico. Aqui os resumos, né? Símbolos, valor presente, valor futuro, taxa de juros, período. Cada livro, cada autor, né, utiliza uma nomenclatura, né, para calcular valor presente, valor futuro, né? Mas a lógica é a mesma, né? VP, o que está na HP, né? Present Value, né? PV, que está em inglês. Valor futuro na HP 12C está Future Value, né? Na HP nós temos também a taxa de juros, que é interest, né? Que está em I, não em R, né? O período na HP está em número de meses, né? N, e aí sim vai, né? Então, aqui a nomenclatura utilizada pelo autor, né? Mas, independente da nomenclatura, o importante é entender o que está calculando, entender o que está fazendo, né? Então, tu pode calcular o valor futuro, tu pode calcular o valor presente, e a fórmula é a mesma, né? Só faz uma adaptação, só faz um ajuste da fórmula, isolando a variável que tu quer calcular, ou o valor futuro, né, que é o montante, que é o valor final, ou o valor presente, que é o principal, ou ainda a gente chama também de montante inicial, né?
mas a fórmula é a mesma, basta apenas isolar a variável que a pessoa, né, que o aluno quer calcular para obter o resultado. Então, em resumo, esse capítulo apresentou princípios básicos do valor presente, do valor futuro, né, para calcular fluxo de caixa descontados. Né? Isso aí tudo foi visto em matemática financeira detalhadamente, por isso que o professor está fazendo esse vídeo, está gravando esse vídeo, né? A gente vai ver que isso é importante lá para, né, para avaliar fluxo de caixa, para avaliar taxa de retorno. Ali fala, para determinada taxa de retorno, podemos definir o valor em algum momento futuro de um investimento feito hoje, por meio de cálculo do valor futuro. Então, ou seja, a matemática financeira na administração financeira é fundamental, né, para que a gente possa definir o valor do dinheiro, ao longo do tempo, né? Ou descontando um valor futuro e trazendo a valor presente, ou aplicando uma taxa de juros e levando esse valor presente a uma data futura. Né? 2. Podemos determinar o valor presente de um fluxo de caixa futuro ou de uma série de fluxos de caixa a partir de uma taxa de retorno específica, por meio do cálculo do valor presente dos fluxos de caixa envolvidos. Tudo isso a gente viu, né, as séries de pagamentos antecipados, pagamentos antecipados, pagamentos diferidos, tudo isso a gente viu detalhadamente em matemática financeira. A relação entre valor presente e valor futuro de uma taxa R e um tempo T específicos é dada pela equação básica do valor presente. É essa equação que eu falo para vocês. O valor presente, a gente chamava isso de principal, P, valor futuro, VF, a gente chamava de montante, 1 mais R na N, R elevado na T, a gente chamava de 1 mais I elevado na N. A nomenclatura muda, mas a fórmula é exatamente a mesma. Tá? Então, com base nessa equação, que é a equação geral de juros compostos, que é a principal fórmula da matemática financeira, é possível encontrar qualquer uma dessas 4 variáveis. Quais são as variáveis? O valor presente, que é o principal, o valor futuro, que é o montante, a taxa de juros, que é o R, e o T, que é o período da aplicação do investimento. Ok, pessoal, agradeço a atenção de vocês. E né, durante a aula, durante os nossos encontros, a gente pode conversar um pouco mais sobre este assunto, né? E tirar algumas dúvidas para quem eventualmente não entendeu essa videoaula gravada. Obrigado e até logo.